Após a sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, 2 ministros falaram com a imprensa sobre os acordos de colaboração. O ministro Celso de Mello ainda não votou, mas destacou que a decisão tomada pelo Supremo no julgamento dessa quinta-feira legitima o andamento processual adotado até agora em relação às homologações feitas por ministros do STF e também ao conteúdo dos acordos de colaboração premiada. Ele ressaltou o papel do Estado na utilização das colaborações como ferramenta de investigação. O que preocupa o tribunal é que, assumido um compromisso pelo Estado, cumpridas as obrigações integralmente pelo agente colaborador, não tem sentido, sob pena de ofensa inaceitável ao princípio da segurança jurídica, ao postulado da confiança e ao princípio da boa-fé objetiva, não tem sentido que o Estado juiz proceda deslealmente e simplesmente desconsidere o teor de um acordo de colaboração premiada que foi objeto, sim, de supervisão judicial, de exame judicial e de final homologação mediante um ato decisório emanado de autoridade judiciária competente. O ministro Luiz Roberto Barroso é um dos 7 integrantes da Corte que já votaram. Para ele, a legalidade dos acordos de colaboração premiada deve ser analisada no momento da homologação. Nós estamos lidando com uma figura nova e construindo, pela doutrina e por decisões jurisprudenciais, o seu perfil. Portanto, a minha posição é, se você puder mudar o acordo lá na frente por motivo de legalidade, você destrói o Instituto. Portanto, a minha posição na construção do Instituto é questões de legalidade você resolve na homologação e depois não pode discutir mais. Só pode não cumprir o acordo se o colaborador não tiver cumprido, senão o Estado tem deveres de lealdade. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós conversamos com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, a lei do crime organizado proíbe a participação de um juiz ali na feitura, do acordo de colaboração premiada. Essa colaboração premiada, como o próprio ministro Edson Fachin denominou durante o julgamento, ele disse, é um negócio jurídico realizado entre o Ministério Público e aquela pessoa que está sendo investigada, ou acusado, ou depoente. Nesse momento da elaboração desse acordo, o juiz, o Poder Judiciário, não se intromete. Mas esse acordo, ele tem que ser levado à homologação. E são justamente os limites da atuação do relator aqui no Supremo Tribunal Federal é que está sendo discutido nas sessões que foram objeto de discussão, tanto na sessão da quarta-feira, numa sessão monotemática, e na quinta-feira dessa semana também, com a promessa de que esse tema seja retomado na próxima quarta-feira, porque ainda faltam 4 ministros para poder votar. 7 ministros já acompanharam o ministro relator Edson Fachin, no sentido de que os limites do relator, no momento da análise, para que haja a homologação desse acordo, dessa colaboração premiada feita junto ao Ministério Público, deva circunscrever-se apenas a aspectos formais e materiais desse acordo. Noutras palavras, ministro Edson Fachin, seguido pelos demais 6 ministros, na quarta-feira, ministro Alexandre de Moraes e os outros que votaram na sessão de quinta-feira, entenderam que o ministro relator, nesse primeiro momento, ele deve analisar a legalidade do acordo, como o ministro Roberto Barroso disse na entrevista, a voluntariedade, a espontaneidade no processo de colaboração e a regularidade desse processo em que vão se analisar esses aspectos formais. E o ministro Edson Fachin, no seu voto, disse, aqui, diante desse negócio e dessa atuação do relator, ele vai analisar os pressupostos de existência e validade da colaboração premiada. A eficiência e a eficácia dessa colaboração deve ser uma decisão proferida pelo órgão colegiado, ou a turma do Supremo Tribunal, uma das turmas, ou o plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, esses seriam 2 momentos em que ele limitaria a atuação do magistrado e dos juízes aqui no âmbito da Suprema Corte. E como você disse no início, Érica, você disse, o acordo de colaboração premiada, ele não pode ter, por força da lei, uma intromissão do Poder Judiciário no momento da sua confecção. Isso porque
a gente disse que ele não está sujeito à cláusula de reserva jurisdicional, ou seja, não é preciso que um magistrado, que um juiz autorize o Ministério Público a fazer esse acordo. Não. Assim como existe na interceptação telefônica, ela não é realizada sem uma ordem judicial. A quebra de sigilo bancário ou fiscal, ela não é realizada se não houver uma ordem judicial. Para que haja colaboração premiada, o Ministério Público faz o ajuste ou esse negócio com o depoente, o investigado ou o acusado e depois, num segundo momento, submete a essa homologação perante o Poder Judiciário. Essa é a tramitação e é nesse sentido que vem caminhando o julgamento tanto da petição, ou da questão de ordem trazida pelo ministro Edson Fachin, como também do agravo que estão sendo submetidos a julgamento nessa semana, com a promessa da semana que vem continuar. Então volta esse assunto semana que vem? Esse assunto volta. A ministra Carmen disse que na quarta-feira será o primeiro julgamento a ser realizado, o primeiro a ser chamado, apregoado no plenário. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela sua participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. Até lá.